É essa a ideia. Agora, eu não vou apagar isso aqui, porque eu quero justamente que a gente contraste, né? Os algoritmos, a gente vai ver que eles são muito parecidos, mas onde estão as diferenças é importante perceber. Acho que eu posso apagar justamente aqui, colocar um do lado do outro. Bem, eu já coloquei a assinatura da função aqui, né, Kruskal com o Union Find, para a gente ver a diferença, mas acho que vale pelo menos contar para vocês o que essa função, o que esse Union Find faz, quais são as operações dele, antes de avançar. Então, deixa eu apagar aqui. Como eu comentei, eu não vou mostrar, eu não vou abrir a caixa preta hoje, então eu não vou falar como ele faz, até porque tem várias maneiras de implementar, uma estrutura bem interessante, mas pelo menos quais são as operações dá pra gente deixar claro. Então, Union Find tem a operação MakeSet, para MakeSet, chama-se MakeSet de I. Tem a operação Find e a operação Union. Tá? Eu estou de propósito colocando os índices I e J aqui para deixar genérico, para ficar claro que olha, ele não faz sentido só no contexto de grafo. Tá? Ele não precisa que os elementos que ele vai trabalhar sejam vértices de um grafo, que é o caso que a gente vai usar. Tá? Ele é uma estrutura para trabalhar com conjuntos disjuntos. Então qualquer conjunto de elementos em que eu mantenha conjuntos disjuntos, né, ou seja, são aqueles conjuntos em que um elemento está em uma e apenas uma parte, sempre que eu vou trabalhar com partições, ele facilita muito a minha vida. Tá? E daí, o que ele faz, então, mais especificamente? O que o Union Find faz é que ele vai associar com cada elemento do conjunto um representante. Tá? Ou você pode pensar que é o rótulo do componente, né, do subconjunto que aquele cara está. Então, quando você chama aqui o MakeSet de I, por exemplo, o que você está dizendo é que você está criando um conjuntinho unitário que só tem o elemento I lá dentro. O representante do I é o próprio I. Tá? Quando você faz o find de I, você está perguntando para ele a qual componente, a qual subconjunto eu pertenço. Tá? No caso, se eu acabei de fazer o MakeSet de I e der um find de I, ele vai ser o próprio I, né? Ele vai me devolver essa informação. Mas se eu tiver várias operações, eu tiver várias fusões de componentes, pode mudar. Tá? Então, ele é útil para rapidamente saber a qual subconjunto cada elemento pertence. Tá? E daí, Union é justamente a operação aqui que vai permitir que essa coisa seja dinâmica, né? Porque se não tivesse o Union, muito sem graça, né? Cada conjunto pertence ao próprio componente, isso nunca muda. Aí não tem vantagem, né? O negócio é que, quando eu dou o Union de J aqui, de dois elementos de J, eu não vou simplesmente criar um conjunto que tem o I e o J. Não, é mais interessante do que isso. Eu vou pegar a qual conjunto está o I, a qual conjunto está o J, pertence o J, e vou unir os dois conjuntos. Então, no início, para dar uma ideia aqui, deixa eu só pegar uma outra cor. No início, a gente pode ter, sei lá, aqui, os elementos aqui I, J e K. Estou desenhando assim, mas de novo, pensem que não precisa ser um grafo. Tá? Então pensa que são elementos de um conjunto mesmo. Eu dei o MakeSet de todos eles. Basicamente, tá? Bem alto nível aqui, não vou entrar nos detalhes agora, eu estou falando para cada um deles que, olha, você é seu próprio representante. Tá? Ou, colocando de outra forma, uma notação mais de conjunto mesmo, eu estou falando isso aqui. Olha, esses são meus subconjuntos. Cada um é um subconjunto unitário. Daí, se eu der find de I, ele devolve I. Se eu der find de J, ele devolve J. Se eu der find de K, ele devolve K. Se eu der Union e J, ele vem aqui e funde esses dois conjuntos. Tá? E a partir desse momento, quando eu der find de I e find de J, ele devolve o mesmo valor.
Tá? O identificador do subconjunto vai ser o mesmo. Essa setinha aqui, ela já está dando uma sugestão de uma maneira de implementar. Tá? Eu não queria entrar nos detalhes de implementação nesse momento. Mas imagina que o que eu fiz, só para ficar mais palpável, foi que eu troquei o representante de I para J. Tá? Então, quando eu der agora find de I, ele vai falar, é J. O I está no componente do J. E find de J, é o J. O J também está no componente do J. Então eu sei que os dois estão no mesmo componente. Ok? Tá? Se eu der depois I union de I e K, ele vai perceber que o I está nesse componente e vai unir o componente todo. Ok? Tá? Então, o que eu faço é manter esses conjuntos disjuntos bem organizadinhos, tudo certo. Vocês conseguem visualizar por que isso é útil para a gente? Tá? O algoritmo de Kruskal, o que eu estou fazendo quando eu escolho uma aresta, lembra do desenho que eu tinha colocado aqui na interpretação? Quando eu seleciono uma aresta no algoritmo de Kruskal, eu estou pegando dois componentes desconexos, porque afinal a aresta só é selecionada se não gera ciclo, então esses componentes não tinham arestas entre si antes, e estou conectando aqueles componentes. No início, eu tenho um componente para cada vértice, um componente desconexo para cada vértice. Quando eu adiciono a primeira aresta, dois vértices vão estar no mesmo componente agora. Ou, numa outra linguagem, vão estar no mesmo conjunto. Tá? Então o Union Find ali, com essas operações vai ser super útil para manter o track. Basicamente para eu não ter que procurar se tem ciclo explicitamente. O pessoal pergunta, esses caras são no mesmo componente? Quer dizer, eu considero uma aresta E que vai de U para V. O find de U igual a find de V estão no mesmo componente? Se estão, não posso pegar. Se tem componentes distintos, adiciona a aresta e funde os componentes. Tá? Eu vou formalizar isso colocando o pseudocódigo agora. Mas é essa a ideia dessa estrutura de dados. E só fazer a observação daquilo que eu falava lá atrás, a ED1, a ED2, como a gente já estudou muito isso, não acontece mais com tanta frequência em PAA, a gente vê muito técnica de projeto e não tanto estruturas de dados, né? Mas são áreas irmãs, né? São áreas irmãs porque para projetar bons algoritmos, muitas vezes eu preciso de estruturas de dados interessantes. Esse é um bom exemplo. O algoritmo de Prim da aula passada, que a versão eficiente usa HIP, também é um exemplo. Então, estruturas de dados permitem algoritmos mais eficientes. Mas o contrário também é verdade. Na próxima aula a gente vai ver que a ideia do Union Find é uma só. Mas dá para implementar isso de modo mais ou menos eficiente. Depende dos algoritmos que estão rodando lá dentro. Tá? Depende da maneira que eu projeto aquele cara.